Jornal Centro-Sul recebe doutora Denise Albano, que está em Aracaju, a capital de Sergipe. Doutora Denise Albano, o deputado federal Gustavo Gaia, do PL de Goiás, ele falando sobre o que chama de campanha de combate ao PSD, que ele também chama de partido de sustentação da ditadura. Como é que a senhora vê essa iniciativa e quais são as possíveis repercussões concretas dessa iniciativa? Mostra aí esse episódio, o cenário um tanto quanto confuso e complexo que a gente vive hoje no Brasil, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico e até social. Repercutiu muito esse vídeo do Gustavo Gaia. Eu creio que quem usa redes sociais, em alguma delas, viu esse vídeo que ele gravou, exatamente destacando o fato de que quem preside esse partido é o Kassab, e tudo indica que ele deu ordem expressa para que os seus senadores não expressassem apoio ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E o Gustavo conta simples, apontando que no grupo dos indecisos, mas que quem quer, de fato, se comprometer com a defesa da democracia, com a separação harmônica e não promíscua, a promiscuidade entre os poderes, já sinalizou ser a favor do processo de impeachment. Eles se apresentam como indefinidos e desse grupo de 29 senadores, metade deles vem a ser exatamente do PSD, o partido presidido pelo Gilberto Kassab, que tem como uma das suas figuras mais proeminentes, como Gustavo Gaia apontou, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, que a despeito de quase 3 dezenas de pedidos de impeachment, sempre segura, sempre não põe para andar, porque o que a lei do impeachment prevê é que, recebido o pedido, deve ser lido pela mesa diretora, e ele não libera para a leitura desse pedido. Ocorre que a questão é um tanto quanto mais delicada. Embora Gustavo Gaia tenha divulgado esse vídeo pedindo um boicote a candidatos do PSD nessa eleição municipal, alguns outros políticos vieram às redes sociais como que esclarecer melhor a situação. O que é que ocorre? O Gilberto Kassab é o homem forte do governo do Tarcísio de Freitas, lá em São Paulo. É uma espécie de chefe dos seus secretários, é quem cuida das relações institucionais do governador Tarcísio em São Paulo, o chefe do PSD. Para além disso, há aí políticos como o prefeito de Chapecó, um bolsonarista de linha de frente, que também gravou aí um vídeo dando uma espécie de puxão de orelha em Gustavo Gaia, dizendo: olhe, por que essa campanha de boicote? Eu sou prefeito de Chapecó e nós não concordamos com a postura de senadores do nosso partido lá em Brasília, mas aqui fazemos em Santa Catarina um trabalho sério, temos candidatos sérios. Por que, como que esse prefeito de Chapecó, o João Guimarães, questiona: por que você não critica o Valdemar da Costa Neto? Também temos parlamentares do PL que são contrários ou não se posicionam a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. O próprio Romário, ele cita o prefeito, que foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, com apoio expresso do Bolsonaro, não é a favor do impeachment. Então, criou aí uma rusga. De fato, a campanha ainda permanece forte e, mais recentemente, o Nicolas veio a público exatamente recomendando separar o joio do trigo. Ou seja, em síntese, não se deve apoiar candidatos que venham a ser apoiados pelo Rodrigo Pacheco, por esses senadores, inclusive, se não me falha a memória, não era, Ivan,
a suplente do Wellington Dias, a senadora que assumiu no lugar do Wellington Dias. É a Jussara Lima, que é a mulher do deputado Júlio César de Carvalho Lima. Ela é uma dessas que o Gustavo Gayer aponta como sendo da turma do PSD que dá sustentação ao que ele chama desse regime de exceção em que vivemos, dessa tirania que o mundo olha assustado para essa realidade do Brasil. Doutora Denise Albano, recentemente foi publicado tem um banner mostrando os partidos que realmente têm uma postura de direita, entre eles o Novo, o PL majoritariamente. Como é que a senhora vê o caminho atual da direita para separar o joio do trigo? É isso, cada vez mais o eleitor, a eleitora deve estar atento ao perfil do seu pretenso candidato, aquele quem pretende depositar seu voto. É importante acompanhar sua trajetória, se é um político que ao longo de sua vida pública preserva, mantém certa coerência, se de fato está comprometido com os valores, princípios que são caros para a maioria do povo brasileiro, se de fato tem compromisso com a defesa da família, com a defesa da vida desde a concepção até seu fim natural, que é contra a legalização das drogas, que defende e vivencia a ética pública, defende que a corrupção não seja uma regra na atividade política no Brasil. E esse eleitor, essa eleitora, de fato, deve se engajar nesse compromisso para que aquela velha política fisiológica do jogo do toma lá da cá, dos currais eleitorais, da compra de votos, fiquem num passado nebuloso, um passado triste na nossa história. Claro que uma ou outra pessoa ainda vai estar disposta a negociar seu voto, mas a grande maioria deve, de fato, se comprometer com essa nova política. E o Novo, de fato, é literalmente um partido de pouco mais de uma década, é um partido que vem sinalizar, de fato, uma agremiação que seleciona bem quem é que ingressa. Digo aqui que em um Estado brasileiro, um parente muito próximo de um membro de uma organização, facção criminosa, vem procurando ocupar espaços em partidos políticos. Mas no Novo não há espaço para isso. Há claramente uma averiguação sobre a vida pregressa da pessoa, é feita uma jornada onde a pessoa tem que expor quais são seus princípios, quais são os valores que defende. No campo da moral, não é? Eu mencionei alguns, mas defender também, por exemplo, a liberdade econômica, a redução de impostos, um Estado eficiente, não inchado, aparelhado, como a esquerda defende e promove. Então, o Novo é um partido programático. O lema é exatamente esse, né? O Novo tem compromisso com o Brasil. E, apesar de não ser perfeito, de fato, ele cria aí parâmetros para evitar uma degeneração na sua atuação, selecionando bons quadros, examinando a vida pregressa, tendo princípios e valores claros que defende. Veja o caso do PL, do presidente Bolsonaro. Como tem um cacique político por trás, do PSD é o Kassab. No PL é o Valdemar da Costa Neto. Veja que o próprio Bolsonaro não pôde aí como que, eu não digo impor, mas ter força suficiente em toda a sua ainda aprovação popular para que não fosse o Romário o candidato do PL no Rio de Janeiro, que fosse o Daniel Silveira. Bolsonaro perdeu. No caso também da disputa pela Prefeitura de São Paulo, claramente havia o Ricardo Salles, que era o nome preferido aí do PL para sair candidato. Não foi exitosa essa pretensão,
terminou que o Valdemar da Costa Neto impôs que o partido apoiasse a reeleição do Tucano, né, ex-Tucano, mas que foi vice do Covas, o Bruno Ricardo Covas. Nunes. Exatamente. Então, é isso. A gente acredita numa política em que donos de partidos não possam impor suas vontades, fruto de conchavos, que, de fato, os partidos votem pensando no bem da população, menos impostos, Estado mais eficiente, não aprovação de projetos de lei que visem destruir a família, o futuro dos jovens, e temos aí essa opção. Não é à toa que eu me filiei ao Partido Novo, porque no Brasil não se admite a chamada candidatura independente. Você necessariamente, para se candidatar, tem que estar vinculado a um partido, tem que estar filiado a um partido político. E veja aí, são dezenas nesse universo de tantas agremiações, de fato, onde eu vi uma identidade maior de princípios, valores, padrões de comportamento, qualidade de gestão, compromisso com a transparência, foi no Partido Novo.